Olá, bom dia mais uma vez. Sou o Dr. Edson Barbosa e fico feliz por estar realizando mais uma live sobre dores crônicas. Nós temos trabalhado muitas lives sobre essa temática, pois é uma temática bem abrangente. As pessoas hoje sofrem com muitas dores crônicas em várias partes do corpo. E nós vamos comentar hoje sobre a lombalgia. Lombalgia, o que é preciso saber? O que nós precisamos entender sobre lombalgia? E qual a importância desse entendimento? A importância consiste no fato de que o conhecimento liberta. Então, se você conhecer as possíveis causas da sua lombalgia, se torna mais fácil o entendimento e, portanto, o tratamento. As pessoas estão sofrendo com dores na coluna lombar. É uma região do corpo em que as pessoas sofrem demais com dores. De todas as dores corporais, eu posso dizer que pelo menos 90% ocorre na coluna lombar. Então, a incidência de dores na coluna lombar é uma incidência altíssima. De forma que as pessoas estão viciadas a ter o problema de dor, se apavoram porque não conhecem as possíveis causas e ficam dependentes de remédios, de drogas, de infiltração, de cirurgias. Então, o meu objetivo hoje nessa live é poder orientar você a tentar entender um pouquinho suas dores na coluna lombar. Vamos lá então. Fatores causadores da lombar, de dores lombares. São vários são os fatores causadores. Vamos citar aqui algumas situações principais, mas em relação aos fatores causadores, são inúmeros, dezenas de fatores causadores para uma lombalgia. Na minha experiência clínica de quase 20 anos, lidando com essa questão de dores crônicas, a gente se depara com algumas situações mais frequentes. Então, qual a situação mais frequente para dor na coluna lombar? A situação mais frequente são as questões relacionadas às questões posturais, vícios posturais. Então, quando a gente fala em vícios posturais, em vícios de postura, a gente está falando daquelas posturas inadequadas, aquelas posturas, você ficar relaxadamente, você na cadeira, no sofá, não ter uma postura ereta ao sentar-se, você deita e se levanta de qualquer maneira, você toma banho de qualquer maneira, vai lá, se inclina todo, se contorce todo para esfregar os pés. Você, para a dona de casa, por exemplo, uma das situações mais frequentes para a dor é quando ela está lavando a roupa, porque ela está lá inclinada para frente e esfregando a roupa. Então, são situações posturais que ocasionam dores na coluna lombar. E por que essas questões posturais ocasionam dores da coluna lombar? Por duas razões principais. Primeira grande razão: as posturas incorretas, hábitos incorretos posturais, associado com sedentarismo, falta de exercício, você então vai ter uma fragilidade muscular. Você vai ter uma musculatura incompetente e a musculatura da coluna precisa estar ativa. Então, você senta no sofá quase deitado, essa posição vai deixar a sua musculatura mais fragilizada. Hipotônica, menos potencial. A coluna, por sua vez, a coluna vertebral, a coluna lombar, uma vez que não tem muito músculo para aguentar, suportar os movimentos, então a coluna fica muito à mercê de si. Aí você, ao fazer um movimento determinado, ao fazer uma inclinação para pegar um objeto no chão, para lavar uma roupa, para tomar banho, para pegar qualquer coisa no chão, um peso, carregar peso, a sua coluna ela poderá sofrer uma coisa chamada bloqueio articular.
E aí começa a origem de dores. Detalhe para você, eu trabalho com isso, eu sei o que estou dizendo. De cada 100 casos de pessoas que sofrem dores na coluna lombar, pelo menos 95 desses casos têm esse tal de bloqueios articulares, falhas posicionais articulares ocasionados por essa incompetência muscular. Detalhe, essas falhas articulares, esses bloqueios articulares que ocasionam sua lombalgia, não são visíveis a nenhum tipo de exame de imagem. Você então, quando está com um problema de dor na coluna lombar, quando você travou a sua coluna, geralmente esses bloqueios articulares dá em você aquela sensação de travamento na coluna vertebral. Travou, você sente a sensação que vai travar ou até mesmo trava, muitas situações trava. Você não consegue fazer os movimentos devidos da coluna. Você vai ao médico, o médico solicita um exame e diz, olha, você não tem nada. Toma aí um anti-inflamatório, toma um analgésico. O médico não sabe interpretar essa coisa de bloqueios articulares. Eles até debocham quando a gente fala de bloqueios articulares. Ele não sabe nada, ele sabe de remédio, de drogas. Ele não sabe interpretar o que... Até posso encontrar uma lesão dessas articulares, um bloqueio desse articular no raio-x, mas ele não foi preparado, o médico não foi preparado para essa visão, esse feeling de analisar o exame sob essa ótica, até mesmo porque se ele for encontrar lá um bloqueio articular, ele não sabe tratar, porque ele não estudou isso. Não é da alçada dele. Ele estudou drogas, cirurgia, infiltração. É isso que ele sabe fazer. Claro, você pode ir ao médico porque esse é o profissional que vai te requisitar para você uma ressonância. A ressonância ou o raio-x, ele é muito revelador. Você, claro, obviamente, não precisa só ir ao médico para ele solicitar uma ressonância. Eu, como fisioterapeuta, solicito ressonância, solicito raio-x, solicito vários exames necessários para você fazer. Não precisa do médico. Claro, quando você tem um exame, quando você tem um plano de saúde, aí sim, o plano de saúde, para você fazer um exame pelo plano de saúde, tem que ter o carimbo médico, porque o plano de saúde é uma coisa médica. Mas se você não tem plano de saúde, eu mesmo solicito os exames. Até mesmo online. Você quer um exame? Eu tenho lombalgia. Vamos verificar como que está essa coluna lombar. Então, o exame de imagem ele é muito revelador. Bom, primeira causa aí, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Fico feliz em tê-los conosco. Se você está nos assistindo é porque esse é um tema que interessa a você. Uma outra causa para as dores lombares, o que eu preciso saber sobre dores lombares? Eu preciso primeiramente saber o que causa, o que pode estar por trás da dor. E por que eu preciso saber isso? Por uma razão muito simples. A lombalgia, não importa a causa, ela é apenas um sintoma. A lombalgia é uma dor, é apenas um sintoma. Eu preciso saber o que está causando esse sintoma. Então eu citei aqui situações posturais. Postura inadequada, sedentarismo, deixa a musculatura muito instável. Essa musculatura instável, ela gera essa instabilidade na articulação. Essa articulação facilmente poderá sofrer bloqueios articulares. Os bloqueios articulares, eu já vou responder essas perguntas aqui onde eu atendo. Eu vou responder a vocês. Os bloqueios articulares, eles provocam uma coisa chamada pinçamento neural. E aí as pessoas sentem uma dor em queimação, as pessoas sentem uma dor no bumbum, sentem uma dor ciática.
ciatalgia, sente dores no osso da bacia, sente dores nas vísceras abdominais, dores uterinas. As dores, elas são as mais diversas. Tem pessoas que sentem dores apenas referida. O que é uma dor referida? É uma dor no joelho muito forte, é uma dor no pé, é uma dor na batata da perna. Estamos falando apenas de região lombar. Outro dia vamos falar de cervical, que tem as suas dores referidas em ombro, em cotovelo, em mão. Como a dor é apenas num local distante, mão, cotovelo, ombro, a pessoa nunca relaciona a coluna, mas em 99% dos casos está sim relacionado à coluna. Esse final de semana eu atendi uma pessoa, eu estou na Bahia, eu moro na Bahia, próximo a Salvador, próximo à Feira de Santana, Salvador. Mas eu realizo atendimento online a nível mundo, qualquer pessoa em qualquer lugar. Esses dias eu atendi alguém online, videoconferência, alguém da Terra do Fogo, lá no extremo sul da Argentina. Terra do Fogo, é muito frio lá, mas tem o nome Terra do Fogo. E eu atendi essa cliente esse final de semana agora. Ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, respondendo aqui a pergunta, eu atendo aqui presencial próximo, quem está próximo a Salvador, Feira de Santana, e atendo online para quem está no resto do mundo. E funciona. Nós temos muitos relatos de pessoas que melhoraram. E aí eu atendi essa cliente, uma senhora de 70 anos de idade. E essa pessoa tem um ombro chamado ombro congelado. O ombro esquerdo dela, ela vivia segurando a mão, porque esse ombro não podia tocar, muito sensível. Ele não consegue levantar, nem para frente nem para o lado, totalmente congelado. E ali eu fiz uma terapia com ela. Foi o único momento que nós tivemos de conversa. E aí eu disse, vamos deitar no chão, eu vou pedir aí a um familiar para me ajudar num exercício que eu quero fazer com a senhora. Ela tem 70 anos, essas dores fortes no ombro e esse ombro congelado estão lá há aproximadamente 10 anos. É muito tempo. Essa situação traz para a pessoa aquela sensação de inutilidade. Essa sensação de inutilidade, não poder fazer nada, o médico diz para ela, não pode fazer nada em casa. E aí essa pessoa sofreu 10 anos e ela me conheceu, e aí eu fui lá fazer um tratamento com ela por videoconferência. E aí eu pedi o auxílio da filha. E eu disse, antes de fazer o tratamento na senhora, eu quero saber até onde esse ombro levanta. De frente e de lado, até onde esse ombro levanta. Ok, com muita dor, levantou pouca coisa. Agora vamos à terapia. Fizemos algumas terapias, foi aproximadamente uns 30 minutos de terapia. E após a terapia, eu disse, vamos fazer o teste novamente para saber o quanto esse ombro levanta agora e qual a intensidade dessa dor. E ela então levantou o braço muito mais, tanto de lado quanto de frente. Eu falei para ela então, a senhora, diante disso, eu posso dizer para a senhora que a senhora poderá ficar boa, porque se em uma sessão a senhora melhorou assim a amplitude de movimento e diminuíram as dores, então tenha certeza que com a continuidade dessa série terapêutica, a senhora ficará simplesmente curada dessa dor do ombro, desse problema do ombro, dessa limitação do ombro. E ela simplesmente chorou. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Para dizer a você que existem muitas pessoas aí que estão sofrendo com dores, vivem nas drogas, vive nas infiltrações, vive nas cirurgias e nada melhora. Talvez você seja um desses casos. Eu quero dizer a você que a partir desse momento não se desespere mais,
porque o seu caso tem jeito. Você simplesmente não encontrou ainda a solução, simplesmente não encontrou ainda o caminho, mas dê uma olhadinha no meu canal no YouTube, vários exemplos de pessoas. Lá o meu canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o canal Viva com Propósito /Edson Barbosa, ou coloca Edson Barbosa. Edson Barbosa, você vai ver o meu rosto lá, porque tem outro Edson Barbosa lá que não é da área de saúde, é da área de economia, parece. Edson Barbosa, Viva com Propósito Edson Barbosa. Lá você vai na playlist Testemunhos Terapêuticos. Tem também na playlist Exercícios Terapêuticos e assim por diante. De forma que você vai ver exemplos de pessoas que melhoraram de situação que elas nunca imaginaram melhorar. Então a Odete diz, bem verdade, eu fui atendida pelo doutor e moro no Rio Grande do Sul. Ok, então é isso mesmo, nós realizamos atendimento para pessoas que estão em vários lugares do Brasil e do mundo. E por que eu resolvi trabalhar online, ajudar as pessoas, do atendimento, realizo até atendimento gratuito para aqueles que não têm condições. Nós dedicamos um dia na semana para a realização de atendimentos gratuitos. E por que isso? Porque as pessoas em vários lugares do mundo estão sofrendo com dores há anos e não têm uma resposta aos seus problemas, não têm uma resposta do porquê de suas dores. Os médicos não sabem lhes dar uma resposta e elas passam a viver escravas da dor, dos processos degenerativos e passam a viver escravas das drogas, das infiltrações, bem como das intervenções cirúrgicas. Existem situações e pessoas que fizeram cirurgias, por exemplo, mulheres, cirurgia em baixo ventre, cirurgia cesariana, retirada de útero ou a outra cirurgia abdominal. Essas intervenções cirúrgicas, o processo cicatricial dessas intervenções cirúrgicas também provocam lombalgias. E por quê? Exatamente porque esse processo cicatricial vai provocar muita tensão, muita acomodação nas estruturas viscerais, nas estruturas articulares e nos nervos, pois essa região, baixo ventre, é uma região extremamente inervada. Existem algumas dores curiosas, como por exemplo, eu conheci duas pessoas pelo Facebook com uma dor bem curiosa. Uma delas é uma moça de 25 anos de idade, parece-me que ela mora em Brasília, 25 anos de idade. Ela tem uma dor constante no canal vaginal. Você sabe o que é uma moça ter uma dor constante em canal vaginal e não poder ter relação, o parceiro a deixou? Você já tentou imaginar o grau de sofrimento dessa pessoa? Vai ao médico, como os médicos não sabem diagnosticar as causas da dor, em 99% dos casos eles não sabem. Então, o que é que eles dizem numa situação dessa? Olha, o seu caso é psiquiátrico, é coisa da mente. E ela chegou para mim e disse, mas eu sei que não é, eu sinto a dor no físico, maluquice é essa? E de fato é uma grande maluquice. Um profissional dizer isso significa que é incompetente. Então, ela sente uma dor real e ninguém descobre. E ela está buscando. Uma outra situação é uma situação de uma pessoa que essa eu atendi, a outra eu não cheguei a atender. Mas uma situação de uma pessoa que mora lá no estado do Rio, uma dor no colo retal constante e piora demais após evacuar. Fez todos os tipos de exames possíveis e imaginários nessa região de colo retal. Não encontrou nada.
não tem nada. Fez ultrassom, fez ressonância, não encontrou nada. É imaginário essa dor? E eu falei para ela, não é. Eu sei que não é. E aí eu ajudei essa pessoa. Numa sessão terapêutica, ela melhorou 50%. Numa única sessão terapêutica, ela lá e eu cá, eu ensinando um exercício para ela fazer. Então existem situações, as mais diversas possíveis, que ocasionam dor. Como o médico não tem esse feeling para descobrir as causas da dor, as pessoas sofrem anos e precisam ficar usando remédios, drogas. Pessoas mais idosas, após os 40 anos, após 50 anos, começam a ter agora processos degenerativos na coluna lombar. Esses processos degenerativos, ocorridos por falhas nutricionais, ocorrido por hábitos ou algum trauma severo ao longo da vida, esses processos degenerativos vão ocasionar artrose nas articulações, bico de papagaio, hérnias de disco. Essas situações irão gerar compressões de nervos nas articulações da coluna lombar, e essa pessoa então passará a sofrer com dores. Aí você pergunta, será que essa questão de processo degenerativo é necessário fazer uma cirurgia? Não, na grande maioria das vezes não. É possível, na grande maioria das vezes, essa é a nossa experiência clínica, é possível, na grande maioria das vezes, você melhorar da sua dor sem intervenção cirúrgica, em pelo menos 95% dos casos. Existem situações, claro, em que a pessoa precisa sim fazer intervenção cirúrgica, porque não dá mais para viver. Um exemplo disso é uma hérnia sequestrada, uma hérnia extrusa que não tem nenhuma estabilidade, é dor constante. Então, diante de um quadro desse, precisa fazer a cirurgia. Quando você pensa numa cirurgia, esse caso é indicado fazer cirurgia. Aí você tem que pensar agora, que tipo de cirurgia? Dependendo do médico que você vai, dependendo do chacal, do açougueiro onde você vai, ele pode te partir toda, criar um buracão, uma incisão grande. Existem médicos que já são especialistas, trabalham com um mínimo de agressão, de agressividade. Então, a gente recomenda, vá, consulte com tal médico, ele é referência nisso aí. Se um médico não, esse é referente porque ele é bem menos invasivo. Isso no último caso, quando uma pessoa não tem mais jeito tratar por vias naturais, por vias conservadoras. Em grande parte dos casos, temos tratado de forma natural, mas tem caso que requer cirurgia mesmo. Então, espero que o seu caso não esteja nesse grau em que você precisa fazer uma cirurgia. Se você está com dor, essa dor continua, e se você não trata devidamente, saiba, mais cedo ou mais tarde você poderá incorrer a uma cirurgia. Então, você precisa buscar antes ajuda para que você possa se beneficiar com o alívio de suas dores e sem intervenções cirúrgicas. Uma outra questão são as dores por questões reumatológicas. Eu vou falar dessa questão reumatológica, mas vamos ver aqui uma questão da Odete Araújo. Ela diz, doutor, pois eu tenho essa dor no cio retal, no colo retal, não constante, mas tem. E já fiz coloscopia e muitos outros exames e não encontrei nada. E só descobri aí com suas lives. Então veja só, você tem uma dor no colo retal. Essa dor você fez, assim como essa outra cliente que eu atendi, você fez todos os exames, não encontrou nada. Então não é uma coisa imaginária da sua mente, não é uma coisa em que você precisa ir para o psiquiatra. Eu falei aqui para você, deixa eu contar aqui o segredinho para vocês. Se você planta qualquer árvore, qualquer plantinha,
Se você tirar a terra daquela planta, da raiz daquela planta, você irá observar que aquela raiz ela é muito vasta, tem múltiplas ramificações. Toda planta é assim, não é verdade? Você pega lá qualquer erva que você planta, um coentro, tomate, qualquer coisa que você planta, couve e tal. A raiz, ela tem é multidirecional. Isso é um exemplo do que acontece na sua coluna lombar. Essa sua região lombar é uma região extremamente inervada. É ramificação para todo lado. Um desses raminhos que sai da sua coluna lombosacra está pinçado. E aí causa dor no colo retal. Não tem nada no colo retal. O colo retal ele está apenas sentindo a dor referida daquele pensamento lá na coluna lombosacra. E ninguém sabe disso. Como ninguém sabe disso? 10 anos fazendo exames e droga, laxante, não trata. Isso não é tratamento. Então, eu trabalho buscando a causa da dor, buscando a origem, o que gerou o quê. Então, muito provavelmente, você tem aí uma situação de um pinçamento nesse nervinho que inerva essa área. A área está sofrendo por causa desse problema, desse transtorno lombosacral. Entendeu, Odete? Então, é isso aí. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. RP, não sei qual é o nome dela, RP Miranda diz: eu tenho hérnia de disco. Essa é uma das situações, como eu pontuei aqui, a questão dos processos degenerativos. Alguma situação, o que é que gera uma hérnia de disco? Nós vamos ter uma live falando só sobre hérnia de disco. Mas hérnia de disco é gerada primeiramente por falha posicional das articulações. Ao longo do tempo, você sofreu posturas inadequadas, músculo fragilizado, as articulações vão se reajustando e vão lesando a parede do disco, você vai criando então uma hérnia de disco. No primeiro momento, essa hérnia não causa dor, mas no momento seguinte, quando ela estiver bem abaulada ou extrusa, ela vai provocar muita dor. Então você precisa... existe um exercíciozinho lá no meu canal no YouTube, é um exercício lombar. Veja lá no meu canal no YouTube, Miranda. O canal é Viva com Propósito /Edson Barbosa. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Então você vai lá, aí você acessa a playlist Exercícios Terapêuticos. Tem dois tipos de exercício para você, Miranda. Um exercício lombalgia, um exercício para lombalgia, onde você fica deitada, barriga para cima, com o joelho dobrado, simplesmente você eleva o bumbum. Então você está deitada, barriga para cima, o joelho está dobrado, aqui é a área do bumbum. Você simplesmente mantendo esse joelho dobrado, você vai elevar o bumbum, ok? Elevar o bumbum. Tem lá esse exercício de ponte. Mas tem também um outro exercício para hérnia de disco. Veja esse outro exercício para hérnia de disco. Claro, é muito importante uma avaliação, mas você já pode ir iniciando com esse tipo de exercício, ok? Bem, nós estaremos aqui... existe uma outra situação que causa esses processos lombálgicos, como eu falei, são as questões metabólicas. E tem pessoas que têm artrite reumatoide, isso é uma questão metabólica. Tem pessoas que têm doenças autoimunes, como por exemplo a espondilite anquilosante, né, onde a coluna toda, que são 33 ossos, essa coluna ela vai ficando um osso só. Ela vai ficando como um bambu, vai criando uns paredões entre uma vértebra e outra, e toda a coluna fica um osso só. Essa é a característica da espondilite anquilosante. Essas pessoas que têm espondilite anquilosante,
o ideal é estar fazendo muito exercício para manter o máximo possível a flexibilidade do seu corpo. Exercícios de alongamento, de fortalecimento, porque essas pessoas elas vão ficando com a coluna rígida e curvada, e chega um momento, num estágio bem avançado, que ela tem sérios problemas respiratórios. Então, a terapia manual ajuda a postergar uma situação crítica. Vai curar? Não, porque espondilite anquilosante é uma doença que é progressiva, uma doença autoimune progressiva. Então, existem algumas questões autoimunes. Em relação aos fatores reumatológicos, como o caso de artrite reumatoide, aí você precisa, sim, fazer muita mudança de hábitos, estilo de vida, principalmente hábitos alimentares. Existe um outro fator que é o fator emocional. O emocional, pessoas que são depressivas, pessoas que são extremamente estressadas, ansiosas, ou baixa autoestima, lá embaixo. Então essas pessoas, elas também sentem dor, porque o seu psique promove muita produção bioquímica, hormonais, que ocasionam a dor. Então veja, eu quis apenas passar para você que por trás de uma lombalgia pode estar vários fatores. Pode estar o fator postural, pode estar o fator de falta de exercício, pode estar o fator nutricional, pode estar envolvido o fator emocional. E aí você precisa ter essa compreensão para ajudar a você mesmo a se tratar, a cuidar de si. Eu tenho certeza de que todos aqueles que aqui estão me assistindo, uma dessas situações afeta a sua vida. E aí você precisa ir corrigindo. Eu já passei aqui nessas lives os 5 pilares da dor. Recomendo você dar uma olhadinha. Nós vamos estar repassando isso mais adiante, os 5 pilares da dor, que é questão nutricional, porque a falha nutricional ocasiona dor. Falei lá. O fator postural, o fator falta de exercício, sedentarismo, o fator estresse, o fator flexibilidade, por falta de exercício as pessoas são mais rígidas, e o fator traumático. Esse é um outro fator que pode ocasionar a sua lombalgia. Tem pessoas que iniciam uma lombalgia após um escorregão, após uma situação traumática, após uma queda. Então, essa situação traumática provocou bloqueios articulares. Esses bloqueios articulares na bacia, na coluna lombar, começa então um ciclo de dores. E como são bloqueios articulares virtuais, que muitas vezes não se enxerga no exame, por isso o médico também não tem essa visão, você fica com a dor, escravo da dor e escravo das drogas. Então, com isso, eu acredito que a sua mente deve ter se aberto um pouco mais para compreender um pouquinho mais suas questões lombálgicas. Nós vamos estar pontuando agora, a partir de agora, das próximas lives, algumas situações mais específicas, ok? Mais específicas. E aí, veja, respondendo aqui a Miranda, como faço para ser atendida no Telegram? Os atendimentos lá, através do nosso grupo Telegram, eles ocorrem, eu realizo sempre no final de semana. E aí você tem que estar atento aos anúncios. Eu vou deixar o link do canal Telegram, do grupo Telegram, aqui na descrição desse vídeo. E aí você vai acessar a descrição desse vídeo e lá você me encontrará em toda a minha rede social. Você vai me encontrar o endereço do Instagram, como você já está aí. Você vai encontrar o endereço do Telegram, você vai encontrar o endereço no Facebook e o endereço no canal no YouTube. E aí você acessando o grupo Telegram, você fica atento aos anúncios que ocorrem na quarta-feira. Quarta-feira nós liberamos para aqueles que quiserem ter um momento de atenção. E aí essa atenção nós damos no sábado à tarde, um atendimento voluntário, um atendimento social. Eu sou adventista, mas esse tipo de atendimento social, voluntário, de ajuda às pessoas, não é problema eu realizar no sábado. Seria problema se fosse cobrado. O caso não é esse o caso.
Então você vai ficar atento sempre aos avisos nas quartas-feiras. E aí a Miranda diz, já sigo o Arlá, no YouTube. Então veja só, você já está no YouTube, mas em relação ao programa específico de atendimento é no Telegram, ok? E aí você entra no canal, no grupo Telegram, que o nome é Dor Crônica Edson Barbosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entrando lá, fica atenta sempre às quartas-feiras, quando eu coloco lá, abra a janela de oportunidade para que você possa, colocar o seu nome para ser atendida. Espero que você tenha gostado. Nós estamos realizando lives sempre às segundas e quintas-feiras, 7 horas da